Nós mesmo tendo tantos atos hoje, né, recepção de novos membros, homenagem a colegas, consagração do evangelista, apresentação dos ministérios, a gente não pode deixar a palavra de Deus, que é vida, que é espírito e vida para as nossas vidas, de fora da nossa celebração. Fizemos a leitura do Salmo 118, mas queremos uma porção mais. Então, nesse momento, peço que a missionária Keila esteja fazendo uma oração de consagração da palavra. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, nós somos muito gratos por essa noite de bênção, de renovo na Tua casa, Senhor. E em nome de Jesus, nós queremos mais de Ti. Estamos aqui para ouvir a Tua voz. Queremos escutar o Espírito Santo falando conosco. Pela autoridade que existe no nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo levante contra a palavra de Deus. Senhor, retira toda a distração, todo o sono, todo o cansaço, todo o tédio, e tira tudo aquilo que atrapalha a ministração da palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abra nosso entendimento para entender as Escrituras. Abra nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz. E eu peço, Deus Pai, use o pastor Danielson. Mais uma vez, que não seja ele falando, mas seja o Espírito Santo de Deus falando com nós através dele. Que ninguém saia daqui como entrou, Senhor, mas todos saiam daqui edificados, fortalecidos, renovados na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Podemos sentar um minuto, já vamos fazer a leitura da palavra, mas sentar um minuto para a introdução. Ontem e hoje de manhã, e também no próprio boletim impresso, eu estou passando e falando sobre a semente, que nós somos lavoura de Deus. Hoje de manhã, e a pregação é interessante, que hoje de manhã a pregação não foi gravada, deu um problema técnico e a pregação não foi gravada, mas a gente estava falando que, mostrando na Bíblia, que para Deus nós somos uma lavoura. E se aqui na terra a gente celebra a Fenarroz, no céu também celebram a nossa produtividade, o quanto nós temos produzido. E em diversos momentos Deus nos compara com árvore, em diversos momentos Deus nos compara com plantas, e sempre no conceito de que Deus espera de nós frutos. Fruto, meu irmão, minha irmã, é algo concreto. Fruto é algo que é possível ser palpado. Deus não quer simplesmente que a nossa vida passe em branco. Ele quer de fato e verdade que nós frutifiquemos. Cada um conforme. Isso já está lá em Gênesis, né? Quando Deus criou as plantas, Ele disse, cada planta frutifique conforme a sua espécie. Nós também, plantas de Deus, devemos frutificar cada um conforme a sua espécie, né? Tem na lavoura metodista tem espécie de evangelistas, tem espécie de diáconos, tem espécie de, né? Tem vários dons, vários ministérios que Deus espera que nós frutifiquemos e continuemos frutificando. Mas não é só aí que Jesus nos compara com plantas. É em vários lugares. Não é só em João capítulo 15 que Jesus diz que nós somos planta. Não é só o apóstolo Pedro que diz que nós somos lavoura de Deus, não é só o apóstolo Paulo que diz que nós somos lavoura de Deus. Em vários momentos o próprio Jesus, além de João 15, falou. Então, eu quero compartilhar com vocês de maneira rápida um complemento do que foi falado sábado, ontem, e um complemento do que foi falado hoje de manhã, e um complemento do que está no boletim impresso que vocês vão receber no final do culto. Vamos abrir em Mateus capítulo 13. Do versículo 3 em diante. E à medida que encontrarem, meu irmão, minha irmã, aqueles que puderem, fiquem em pé em respeito à palavra do Senhor. Mateus capítulo 13, versículo 3, nós vamos ler até o versículo 8. E diz assim:
E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, e queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu frutos, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meu Senhor e meu Deus, que a Tua palavra, conforme disse a Tua serva Keila em oração, se converta em espírito e vida para as nossas vidas, e que todos saiamos aqui, Senhor, edificados por essa palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Somos lavoura de Deus. Somos as sementinhas de Deus. Há 124 anos atrás, Deus resolveu abrir uma lavoura em Cachoeira das Missões. Abriu várias lavouras, mas uma lavoura, Ele chamou esse pedaço de lavoura de lavoura metodista. Tem outras lavouras, assim como tem lavoura de soja, milho, trigo, e um dono pode ser dono de todas essas. Jesus também tem várias lavouras, e entre as várias lavouras, várias sementes, as sementes do metodismo foram semeadas em solo cachoeirense há 124 anos. A palavra de Deus é a boa semente. A palavra de Deus é que determina. Mas só a semente ser boa não é suficiente. Agora eu lembro, pessoal, eu não tinha anotado isso, mas agora de memória me veio, que há muitos anos atrás, era uma festa da Fena Soja, estavam visitando as escolas e levaram nas escolas um saquinho com soja para os alunos levarem para casa. De certo, eu imagino que talvez, como tinha sido feito várias oficinas, era para pegar, não dava meio quilo, dava talvez 200 gramas, era para cozinhar aquela soja, experimentar alguma coisa. Mas o Danielson, que é muito criativo, né? Eu não ia fazer o que os outros fazem. Brincadeira, estou brincando. Né? Eu, assim, na minha bobice de criança, eu não levei para a mãe cozinhar a soja. Eu peguei a soja e tinha no fundo do pátio uma grande árvore, em volta da árvore uma caixa, né, de terra, em volta da árvore, uma guaviroveira, e eu pensei, eu vou plantar essa soja aqui, porque daí se eu tenho só um saquinho de semente, vou plantar essa soja e vai ser muito mais soja para mim. Daí sim, né, eu vou, de 100 gramas eu vou ter 1 quilo, né? Ó, como eu sou esperto, né? Só que, e daí eu fiz isso, plantei a soja, reguei a soja, era um quadradinho assim, né, em volta da árvore. Só que as sementes podiam até ser boas. Eu não sei se as sementes eram boas ou não, mas em pouco tempo essa soja ela cresceu e ficou verde, ficou bonita. E de repente ela começou a amarelar e a cair para o lado. E não formou, como é que dizem? Não bajou, não formou a vagem da soja. Por quê? Porque a terra não era adequada. Por melhor que seja a semente, se a terra não for adequada, ela não vai gerar fruto. Foi uma lição que veio, e agora eu estava lendo e estava me lembrando dessa cena, né? Meus pais tinham uma paciência, né? Porque deixavam eu fazer essas loucuras. Mas louvo a Deus por isso, né? Porque eu aprendi muito com essas bobagenzinhas. Eu aprendi que por melhor que seja a semente, se a terra não for boa, se a terra não for preparada, a semente não frutifica. E em Mateus capítulo 13, Jesus está dizendo assim, a palavra de Deus, ele vai explicar depois, vocês podem ler em casa a explicação do próprio Senhor Jesus. Ele vai explicar que a semente é a palavra de Deus. O que foi semeado há 124 anos atrás, não foi uma placa de igreja. O que foi semeado há 124 anos atrás, foi uma visão de Deus, de santidade bíblica. Porque isso que é o metodismo. O metodismo não tem nada de diferente das outras igrejas cristãs.
Por quê? Porque segue Jesus como Senhor e Salvador, porque tem na palavra de Deus seus fundamentos. Mas a visão de ser cristão para um metodista é uma visão que tem 2 pontos. Se Jesus mandou a gente ser santo, a gente deve buscar essa santidade e compartilhar essa santidade com os outros. Segundo, se Jesus era bom e justo, nós também temos que ser solidários. O amor de Deus não pode ser algo individual. O amor de Deus tem que ser algo que eu tenho que compartilhar. Eu não posso dizer que eu tenho o amor de Deus na minha vida, meu Senhor, eu te amo, mas eu não me importo se o meu semelhante está padecendo. Essas 2 questões, a santificação bíblica, através da palavra de Deus, santificação através da palavra de Deus, e a ação social, são os 2 pontos fortes do metodismo. E foi isso que foi plantado há 124 anos atrás. Jesus diz: a palavra de Deus é a semente. Mas a semente pode cair numa terra endurecida, uma terra que está batida no meio da estrada. Como é que é uma estrada de chão batido? A estrada de chão batido, a terra é dura. Se tu joga uma semente, não dá tempo da semente penetrar, porque o chão está tão duro que não penetra na terra. E daí chega qualquer pássaro e toma essa semente e come essa semente e não nasce fruto nenhum, não nasce planta nenhuma. Assim é o coração das pessoas. Muitas vezes o nosso coração está tão duro que, por melhor que seja a semente, o nosso coração está duro. O nosso coração não quer acolher a palavra de Deus. O nosso coração é resistente à palavra de Deus. E quando menos espera, vem uma distração do mundo. Jesus diz: o inimigo, o espírito maligno, vem e nos distrai e a gente esquece. Porque a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, não basta ser só conhecida. A palavra de Deus tem que ser compreendida. Se a gente não compreende, a palavra de Deus se perde na nossa vida. Então, o nosso coração, o lugar onde é semeado essa semente, para se frutificar, ele não pode ser duro. Nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, remove a pedra do meu coração, ara meu coração. O que se faz quando uma terra está muito dura? Se coloca o arado cava dentro da terra e vai amolecendo a terra. E a gente precisa dizer: Senhor, com teu Santo Espírito, penetra no meu coração e vai retirando, vai amolecendo, para que eu possa receber a palavra de Deus e frutificar 100, 60 ou 30 por 1. Mas também existem outros tipos de palavra, de coração. Existe um coração assim. Jesus diz a palavra que a semente cai na terra e logo cresce. Tem pessoas que recebem a palavra de Deus e a palavra de Deus é maravilhosa, meu irmão, minha irmã. Se tu ouvir a palavra de Deus, olha, haja coração duro para não se entusiasmar com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus produz cura, a palavra de Deus muda vidas, a palavra de Deus transforma. Então qualquer um que ouve a palavra de Deus, automaticamente vai sentir uma alegria, vai sentir um ânimo. Mas tem pessoas, e aqui Jesus diz, a semente cresce rápido, mas por não ter raízes, acaba secando, na primeira dificuldade, acaba desanimando. Da mesma maneira, nós recebemos a palavra de Deus. Essa palavra nos anima, essa palavra nos entusiasma. Mas se nós não tivermos raízes, se nós não nos aprofundarmos, se nós não tiver um lugar onde a gente possa crescer e colocar, não tem como a gente aprofundar a raiz se a gente não permanecer no lugar que a gente está. Se a gente ficar o tempo todo saindo de um lugar para outro, não existe maneira de a gente aprofundar a raiz. E daí o que acontece? Por mais perfeita que seja a palavra de Deus, diante das dificuldades da vida, a gente desanima e acaba se afastando. É isso que muitas vezes acontece. Então, meu irmão, minha irmã, se a gente quer produzir fruto, a gente tem que criar raiz. Se a gente quer produzir fruto, a gente não pode ter um coração duro. Para nós poder frutificar, nosso coração tem que ser maleável
e nós temos que ter a paciência de criar raiz, porque foi o que aconteceu com a soja que eu plantei. A soja que eu plantei morreu, porque não tinha como se aprofundar. E a gente só se aprofunda se a gente permanece. E a terceira coisa é uma planta que está num lugar onde dá para criar raiz. E essa planta consegue criar raiz. E essa planta consegue crescer. E essa planta consegue produzir folhas. Mas na hora de produzir frutos, em volta dela está cheio de espinhos. E os espinhos não deixam os frutos crescerem. E a planta fica estéril. Jesus diz que tem pessoas que conseguem sim se aprofundar no Evangelho, recebem a palavra e conseguem se aprofundar, mas sem querer elas começam a se envolver com tantas outras coisas. Jesus diz os cuidados dessa vida. É lógico que Deus quer que tu tenha um trabalho, que tu tenha provisão, mas isso é lógico. Deus quer isso. Deus vai proporcionar isso. Mas no momento em que aquele velho ditado, né? Nós trabalhamos para viver, nós não vivemos para trabalhar. No momento que a gente começa a ficar obcecado pelo trabalho, obcecado por dinheiro, obcecado por riqueza, obcecado por, sei lá, por outra coisa, sabe? Obcecado pelas coisas, isso nos sufoca de tal maneira que a gente não consegue produzir. Então, meu irmão, minha irmã, para que a gente possa produzir, a gente também precisa estar livre de obsessões, livre daquilo que nos afasta, livre daquilo que nos atrapalha. Porque Deus nos dá sabedoria e nos permite que nós tenhamos tudo. Nós temos 24 horas por dia. Um dia eu posso até dar essa palestra para vocês, que é uma palestra. Nós temos 24 horas por dia, e nessas 24 horas por dia nós temos tempo para absolutamente tudo. Nós temos tempo para descansar, nós temos tempo para a família, nós temos tempo para trabalho, nós temos tempo para lazer, nós temos tempo também para orar, para congregar. Nessas 24 horas, Deus é sábio, Ele não ia cobrar de nós aquilo que a gente não pode dar. O problema não é quando a pessoa o sufocar, é quando a pessoa ocupa muito tempo só com uma coisa só. Ocupa muito tempo só com o seu desejo pessoal. Ocupa muito tempo só com a sua cobiça, só com a sua ganância. E isso sufoca o fruto. Para que a gente possa frutificar, nós também temos que estar livres daquilo que nos sufoca. Deus quer produzir frutos. E Jesus diz, alguns vão produzir 100 por 1, outros vão produzir 60 por 1, outros vão produzir 30 por 1. Jesus não está dizendo que aquele que produziu 30 é menor do que aquele que produziu 100, mas Jesus está dizendo, todos devem produzir. Mas para poder produzir, a semente é a melhor, mas para poder produzir, eu preciso não ter um coração duro, mas receber com mansidão a palavra que está sendo plantada. Não tenha o coração duro, meu irmão, minha irmã. E como igreja nós podemos uns ajudar os outros. Olha, o Danielson está pedindo ajuda para vocês. Me ajudem ao meu coração não ser duro. Eu preciso da ajuda de vocês. E que nós possamos nos ajudar uns aos outros a ter um coração que não seja duro, mas um coração que seja maleável e que aceite a palavra com mansidão. Eu preciso ter um coração que se aprofunde, um coração que persevere, um coração que permaneça, um coração zeloso, um coração que não desista. Eu preciso para mim poder produzir. E eu peço a ajuda de vocês. E nós podemos nos ajudar uns aos outros a ser esses que perseveram. Quando tu vê que o irmão está desanimando, quando tu vê que o pastor Danielson está assim meio desanimado, ou o que aconteceu com o pastor Danielson, ele sapateava, pulava, e agora parece que ele está tão assim, parece assim, tão sério, né? Irmãos, vamos aqui para o culto, vamos ler a palavra já está faregada, gente. Vamos se converter, tchau. Não. A hora que eu estiver fazendo isso, meu irmão, se oxa, acho que o pastor Danielson precisa de ajuda. Se tem algum irmão que está desanimando, algum irmão que tem faltado, não deixa ele de fora, não. Porque nós somos lavoura de Deus. E também, para que a gente possa produzir, a gente não pode se enliar em muitos assuntos. A gente tem que ter uma vida equilibrada.
uma vida saudável, usar o tempo que Deus nos deu com sabedoria. E se eu começar a alocar muito e fazer 500 coisas ao mesmo tempo, e deixar de orar, e deixar também, me ajudem, gente, me ajudem. Ô pastor, está correndo demais, pastor, calma. Vamos juntos, e vocês também. Nós juntos. Isso é igreja. Igreja não é um prédio, igreja não é uma placa, igreja não é um CNPJ. Igreja é um grupo de cristãos que sabe que são imperfeitos e querem se ajudar um ao outro a ser um pouquinho mais parecido com Jesus hoje do que foi ontem. Isso é igreja. Quando nós, como juntos, não é o pastor que faz isso, não é os irmãos que fazem isso, mas nós juntos, quando nós conseguimos animar o outro e ser animado pelo outro, a dar um passinho a mais em direção a Jesus, nós somos igreja. E assim nós frutificamos. Então, os 3 perigos para nós frutificar: coração duro, coração raso, né, que não se aprofunda, e coração atarefado, que se sufoca. Como a gente pode fazer isso? Como a gente pode evitar isso? Ajudando uns aos outros, sendo igreja. Amém? Essa é a palavra em complemento. Nós somos lavoura de Deus. Deus nos dá a cada culto, essa festa que é o culto, Deus nos dá os insumos certos para que a gente produza. E hoje eu vim colocar esse complemento. O que pode atrapalhar a produtividade? E como superar isso? E a resposta para os 3 problemas é um só: a união da igreja. Unidos, nós vamos superar. Sozinho é fácil de desanimar. Sozinho é fácil de endurecer o coração. Sozinho é fácil de se ensoberbecer de tanto trabalho, de tantos afazeres, de tantos planos e acabar se sufocando. Sozinho é fácil, mas quando eu e tu damos as mãos, aí a coisa começa a funcionar. E é isso que nós celebramos na ceia. Nós celebramos na ceia, por isso que a ceia é chamada de comunhão. Já pararam para pensar por que chamam a ceia de comunhão? Várias igrejas chamam de comunhão. Por que chamam a ceia de comunhão? Porque a ceia é o momento em que a gente se lembra que nós estamos partilhando o mesmo pão. Na ceia é o momento que a gente se lembra que nós somos um só corpo. E o que a gente celebra na ceia, a gente deve viver no nosso dia a dia. Assim, vamos produzir 30, 60, 100 por 1, conforme as sementes que Deus nos deu. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar? Pode colocar a mão no coração, como hoje de manhã a gente fez também essa oração, colocando a mão no coração, porque o coração é a terra, né? Então nós vamos consagrar novamente essa terra ao Senhor. Repita comigo essa oração, meu irmão, minha irmã. Meu Senhor e meu Deus, eu consagro a lavoura do meu coração a Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Eu rejeito a dureza de coração e peço, faz-me um coração manso e humilde, que acolha a tua palavra. Eu rejeito toda superficialidade e peço que o teu Espírito Santo produza em mim zelo, perseverança, e que eu possa me aprofundar e criar raízes nesse Evangelho. Eu rejeito todo espinho, toda tarefa exagerada, toda distração que abafa o poder de Deus na minha vida. E peço que o Espírito Santo me dê sabedoria e frutos do Espírito, para que eu possa usar com sabedoria e domínio próprio o tempo e os dons que o Senhor me deu. Senhor, que eu seja frutífero 30,
60, 100 por um, para a tua honra e para a tua glória. Amém.